Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano e esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo. É um projeto onde a gente está acompanhando o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, de 2004, juntamente com alguns ensinamentos do Papa Bento XVI, do livro Jesus de Nazaré. Este daqui é o 5º episódio, onde nós vamos ver a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroação de espinhos, e definitivamente a condenação dele à crucificação. No episódio anterior, nós vimos ali até o momento em que Pilatos coloca à disposição Barrabás ou Jesus Cristo para o povo decidir quem libertaria e quem seria condenado. E assim, nós damos continuidade a partir de agora. Vimos que Pilatos, ele tentou de várias formas inocentar o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira na argumentação, conversando. A segunda enviando a Herodes, para que Herodes tomasse a definição sobre isso. E a terceira, mostrando ao povo Barrabás e o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles decidissem. Depois dessas 3 tentativas de Pilatos, ele tem uma 4ª tentativa ainda de convencer o povo de que não é para ser condenado o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa 4ª tentativa é quando ele manda Jesus para a flagelação. O intuito de Pilatos ali é que, após a flagelação, o estado que nosso Senhor Jesus Cristo vai ser demonstrado ao povo possa convencê-los, através da comoção, de que ele não seja condenado, de que somente a flagelação já é suficiente para pagar por aquilo que ele cometeu contrário às leis do templo. Então Pilatos decide pela flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo e que depois o intuito dele era soltá-lo, libertá-lo. E aí, essa flagelação, a gente precisa entender algumas coisas sobre ela. Ela tinha como um intuito o fim à morte. A flagelação, o castigo da flagelação, era para que fosse flagelado até a morte. Em alguns casos, o prefeito, no caso Pilatos aqui, ele tem a autoridade para mandar somente flagelá-lo. O intuito de Pilatos com essa flagelação é que ela faça parte do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando ao povo e convencendo eles de que ele não merece a morte, mas até ali já havia sido suficiente. Então, no livro do Papa Bento XVI, sobre a flagelação, ele destaca o seguinte aspecto: era açoitado por vários algozes até estes cansarem e a carne do criminoso se despegar e pender em pedaços ensanguentados. Havia uma norma para essa punição. A norma entre os homens da lei eram de 40 chicotadas menos 1, que esse era um número estimado que eles davam para o suficiente que o homem aguentasse. Mas, para Cristo, é muito provável, os estudiosos apontam que é muito provável, de que ele tenha recebido até cerca de 120 chicotadas. Isso por quê? Porque quando Cristo é identificado no caminho para o Calvário, as pessoas se surpreendem que ele ainda esteja vivo. E da mesma forma, há uma surpresa com o tempo que Cristo leva na cruz até a morte. Porque geralmente o crucificado levava cerca de 3 dias para poder morrer lá. Quanto Cristo, ele leva cerca de 6 horas para chegar até a morte. Para mostrar o quão forte foi a punição dada a Cristo na flagelação, que deixou o corpo dele de uma forma que era surpreendente para o povo vê-lo vivo ainda, e foi surpreendente o tempo curto que ele teve de vida diante da cruz. Então toda aquela cena do machucado que é feito em Cristo, ela se aproxima da realidade, não chega à realidade porque o estado de Jesus ficou de uma forma onde você não conseguiria reconhecer ele como ser humano, como as próprias escrituras vão descrevê-lo. Mas ele foi um sofrimento tamanho que nos surpreenderia hoje. Mas a título de comparação, na época dos romanos existiam os gladiadores. E existia todo aquele momento onde era colocado um público para avistar um homem sendo engolido por um leão. As pessoas festejavam vendo um homem sofrer, morrer. Então, diante do Cristo ali sofrendo e padecendo, não era de tanto espanto assim como é para nós hoje assistir esse filme. Não causava esse espanto todo porque aquele povo, ele tinha no imaginário deles uma realidade cruel para com o homem, muito acima daquilo que Cristo estava passando, ou até de mesmo nível, porque Jesus chega a sofrer uma forma que ele mesmo vai demonstrar um certo padecer ali acima do esperado. E então, após todo o sofrimento de Jesus Cristo ali sendo açoitado e flagelado, Pilatos chama-o de volta e ele é apresentado ao povo. Lá em João capítulo 19, versículo 4 em diante vai dizer: Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais
que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Sobre a coroa de espinhos e o manto colocado em Jesus, Mateus, no capítulo 27, versículos 28 e 29, vai dizer: arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! O porquê dessa coroa, desse manto, dessa vara? Os soldados, eles tinham uma certa raiva em ter que se deslocar de Roma até Jerusalém para essa festividade. Porque imagine você é um funcionário do Império e você é obrigado a se deslocar para participar de uma festividade da qual você não crê. Você não é um judeu, você não tem aquela fé, mas você é obrigado, por conta de suas funções, a se deslocar até outra cidade para fazer o seu serviço. Então eles já estão ali, mas com uma raiva, uma certa revolta contra o Império por impor isso a eles. Em segunda parte, eles têm um certo aspecto de revolta contra os seus líderes, por serem aqueles que têm um comando sobre eles. Então, colocar em Jesus uma coroa, um manto e uma vara é ter a chance, a oportunidade de escarnecer do reinado daqueles que o oprimiam. Então eles tinham um certo aspecto de revolta contra aquele império, mas uma revolta muito particular e discreta, na chance de poder demonstrar com aquele que era denominado Rei dos Judeus. Eles se utilizam desses aspectos para poder humilhá-lo e assim, em Jesus Cristo, utilizar a imagem daqueles que eles gostariam de executar verdadeiramente todo esse escárnio, toda essa humilhação. Logo em seguida, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 5, Pilatos vai apresentar Jesus ao povo dizendo: Eis o homem, esse homo. Essa referência que Pilatos usa é explicada pelo Papa Bento XVI, dizendo que ali ele está apresentando o homem como tal, na sua fraqueza, na sua humilhação, na sua dependência de Deus. Mas da mesma forma, ele apresenta Cristo se unindo ao homem que sofre. Jesus Cristo é aquele que toma sobre si as nossas dores, como vai dizer Isaías capítulo 53. Ele toma sobre si essas dores que são nossas para demonstrar ao povo aquilo que nós merecíamos no lugar dele. E logo em seguida, no Evangelho de São João ainda, capítulo 19, versículo 6, vai dizer: quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. E aqui, então, Pilatos se depara com a realidade. Pilatos, que havia conversado com nosso Senhor Jesus Cristo e tinha ouvido ele falar ser o rei dos judeus. Mas esse reinado, Pilatos questiona ele diz que é um reinado fundado na verdade. E Pilatos questiona ainda o que é a verdade. Agora Pilatos tem um pouco de compreensão. Ele se iguala a Deus. Por isso que o reinado dele é na verdade. O reinado dele não pode ser visto aqui na terra pelos exemplos que nós temos hoje. Ele traz um reinado diferente, mas isso permanece ainda em confusão dentro de Pilatos. E logo em seguida, no versículo 9, vai dizer: Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Nós vimos no episódio anterior Jesus em silêncio diante de Herodes. Nós vemos agora Jesus em silêncio diante de Pilatos. Por quê? Porque neste momento, Pilatos já tem toda a informação que ele precisa para saber da inocência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já castigou, ele já enviou Barrabás para ser mostrado junto com Jesus. Ele já mandou a Herodes e Herodes também disse que ele não tinha culpa alguma. Então Pilatos ele já estava ciente da verdade. Se ele não conseguia enxergar a verdade com todas essas informações, Cristo nada mais tinha a falar para ele. Também há aqui o silêncio diante de Pilatos, a passagem de Isaías 53 novamente, onde diz que o cordeiro se entrega ao matadouro em silêncio. Vai ao matadouro em silêncio. Jesus Cristo aqui já estava ciente do que precisava ser feito, desde o Getsêmani, onde ele aceita a vontade de Deus. Aqui ele silencia, porque sabe que precisa viver aquilo e que Pilatos não há mais nada a ser feito por ele que seja capaz de evitar ele de viver o Calvário. Mais à frente, no versículo 10, nós vamos ouvir dizendo: Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? E aí, Jesus responde, não para esclarecer, mas apenas para botar Pilatos na verdade. Respondeu Jesus:
não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Nesse momento, Jesus Cristo faz uma comparação porque Pilatos ele não tinha conhecimento de quem era Cristo, mas Judas tinha conhecimento de que era Cristo. Caifás, o sumo sacerdote, tinha conhecimento de que era Cristo. Esses têm um pecado maior, porque o conhecimento deles era maior acerca de Jesus. E Pilatos, não. Ele estava se deparando com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda na confusão dele, acredita que ele tem o poder, ele tem a autoridade para enviar Jesus ou para inocentar Jesus. E Jesus esclarece a ele: o poder não vem de ti, o poder vem do alto. E este poder quer que eu passe por isso. E em seguida, no versículo 12, desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Nesse momento aqui, há o ponto-chave para a decisão de Pilatos. Porque o governador que estava antes dele havia participado por uma revolta e tinha sido retirado por questionamentos do povo. Vai até ter uma cena do filme onde mostra Pilatos em conversa com a mulher, com a sua esposa, Cláudia. E nessa conversa ele diz que está de frente a uma rebelião e que se ele condenar Jesus Cristo, os discípulos dele vão inventar uma rebelião, e se ele inocentar Jesus Cristo, os discípulos do sumo sacerdote de Caifás vão iniciar uma rebelião. O medo de Pilatos aqui é que se inicie uma nova rebelião. E ele fala: porque César disse que o sangue que seria derramado seria o meu. Então, antes teria ocorrido uma rebelião que teria tirado aquele governador do poder, e agora Pilatos, diante do povo, dizendo que se ele não fizer aquilo que eles estão dizendo, ele está sendo contra o imperador. Nesse momento, Pilatos se depara que eu preciso condená-lo, senão uma nova rebelião será feita e eu serei retirado e até morto pelo imperador. E é nesse momento que Pilatos, temendo pela própria vida, temendo pela questão política, onde ele perderia seu cargo, temendo pelo povo que se revoltaria contra ele, ele esclarece em si: aquele povo vai iniciar uma rebelião se eu não condenar este homem à morte. E aí, no versículo 13, diz: ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca de hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Nesse momento, como falamos também no episódio anterior, estavam se preparando para a Páscoa. Os cordeiros nas casas estavam sendo preparados para ofertar em sacrifício a Deus. Aqui, Cristo está sendo preparado para ser ofertado a Deus por nós. E aí, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 24 e 25, vai dizer: Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe entregou para ser crucificado. Nesse ponto aqui, nós temos dois aspectos diferentes. O primeiro, Pilatos lavando as mãos naquela água. O segundo, o povo falando: caia sobre nós o sangue. Aqui nós temos duas situações distintas. Pilatos lavando as mãos e o povo exclamando que derrame sobre nós o sangue deste homem. Primeira coisa que a gente precisa entender, essa frase dos judeus é um exagero da época, onde se dizia que eu morro se eu estiver mentindo. É uma certeza que eles têm da condenação do nosso Senhor Jesus Cristo e se utiliza essa frase, exageradamente. Mas que também é uma interpretação profunda nela, onde o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser derramado por aquele povo também, que é derramado por nós, ele é que nos dá a salvação. Não aquela água que Pilatos lava e que se inocenta da culpa daquele homem. Não, é o sangue de Cristo que vai remir os nossos pecados. A partir daquele momento, Cristo é condenado para ser crucificado por Pilatos. Nesse caminho de Cristo, na preparação do Cordeiro para a oferta na cruz, Cristo já é anunciado como o sangue que será derramado por todo o povo, por toda a humanidade, em razão dos nossos pecados. Mas a seguir, nos próximos episódios, nós vamos caminhar junto com Cristo, nesse caminho até o Calvário, pegando sua cruz, entendendo cada encontro que ele tem durante esse caminho, o Cirineu, Verônica, e assim nos aproximando cada vez mais do sacrifício feito e ofertado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz.
Este é o Anexo Católico da Paixão de Cristo. Deus abençoe você e reze por mim.